Meus irmãos, a minha total gratidão a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em poder estar mais uma vez aqui juntamente com vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Rafael Raine, casado há 18 anos com a mesma mulher, Gabriela Raine. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sou pai do Brian, de 13 anos, e também da Sara, de 7 anos de idade. E hoje, com a graça de Deus, estou pastor-presidente na Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Toledo, no Paraná. E eu estou muito feliz de estar aqui juntamente com vocês. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Robson, homem de Deus. Foi muito bom o tempo que nós tivemos junto ontem. Foi muito bom o tempo de mesa, a conversa. Foi muito agradável. E eu sou grato a Deus pela sua vida, a vida da sua muito digna esposa, suas filhas. Que Deus abençoe vocês. O pastor Severino, eu estou quase levando ele junto comigo lá para o Paraná. Isso é uma bênção de Deus, né? Trata a gente com tanto carinho, com tanto respeito. Deus abençoe a sua vida. Estendo aqui também a minha gratidão a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Luciano, pastora Dani, Davi, enfim, toda a família sacerdotal dessa obra. E eu sou grato a Deus por essa amizade. Meus irmãos, ontem nós trabalhamos em cima do tema da segunda-feira, que era quando o fogo volta, no derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2. E hoje eu quero trabalhar sobre pessoas que foram enviados para impactar, tá? Então eu tenho certeza que vai ser uma mensagem muito boa, muito agradável. Redobre a sua atenção, porque Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Se a mesa puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, a minha voz está um pouco debilitada, por causa da sequência de ministrações. Eu estou ministrando nos últimos 7 dias eu ministrei 6 vezes e meia, porque teve uma vez que não era culto, mas eu ministrei também, então é praticamente uma ministração por dia nos últimos 7 dias, então eu peço um pouquinho de retorno que vai ser bom. Quantos encontraram Atos capítulo 3? Diga amém. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, 3 horas da tarde. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Poder estar assentados nesse momento, com o coração aberto, para receber uma porção da palavra do nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, cronologicamente falando, nós estamos 3 dias após o derramamento do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo de número 2. Uma vez que esse povo foi cheio do Espírito Santo, eles começaram a realizar grandes obras na terra. No primeiro dia, como eu disse ontem, o Pedro saiu para pregar e fruto dessa pregação, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. No segundo dia, Pedro saiu para pregar novamente e mais 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Quando nós chegamos em Atos, capítulo de número 3, nós estamos chegando no 3º dia pós o derramamento do Espírito Santo de Deus.
Esse texto é um texto muito conhecido, e esse texto, para mim, ele é ainda mais conhecido. O meu sogro não está aqui hoje para confirmar o que eu vou falar, ele estava aqui comigo ontem, mas esse texto aqui é o texto onde está registrado a minha primeira pregação. A primeira pregação que eu preguei na vida foi em cima desse texto aqui. Agora eu vou contar uma curiosidade sobre isso para vocês. Eu era apaixonado pela filha dele, e eu fiquei sabendo que ele, como pastor da igreja, esse texto era o texto que ele mais gostava. Eu estudei mais ou menos uns 3 meses esse texto, para pregar num culto de jovem, para impactar o coração do meu sogro, para tentar começar a conquistar a família. E deu tudo certo, porque hoje já faz 18 anos que eu estou casado com a filha dele, e você pode dizer glória a Deus por isso? Meus irmãos, tem gente que não fala glória a Deus não, fica tranquilo, Deus vai te abençoar também. Meus irmãos, então nós estamos no 3º dia pós o derramamento do Espírito Santo. Agora existem algumas coisas guardadas nesse texto que elas são minimamente extraordinárias. Imagine só o que esse texto nos conta. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estão indo para o templo, para a hora da oração, que era às 3 horas da tarde. Agora, antes deles irem para o templo, a história nos conta a inclusão de um terceiro personagem. Esse terceiro personagem, ele é um coxo, ele não é paralítico. Paralítico é alguém que não anda, o coxo é alguém que tem dificuldade para andar, é alguém que se arrasta. Então, a Bíblia nos conta que tem um coxo que era levado para a porta desse templo chamado Formosa, todos os dias para pedir esmola. Mas olha só que interessante. A Bíblia nos conta que ele fora levado, ou ele era levado, primeira informação relevante, todos os dias. Se a Bíblia diz que ele era levado todos os dias, significa que na segunda-feira eles levaram esse coxo para pedir esmola. Significa que na terça-feira ele também era levado. Na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo ele também era levado, porque a Bíblia diz que ele era colocado lá para pedir esmola, todos os dias ele era colocado na porta do templo, ou seja, nós chegamos à conclusão que 7 dias por semana, esse coxo era colocado na porta do templo para pedir esmola. Ou seja, a primeira conclusão que eu chego em cima desse primeiro princípio, estar na porta do templo chamada Formosa, era rentável, era algo lucrativo para ele. Por quê? Porque você acha de convir comigo que se por acaso ele fosse levado 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 1 semana, e ele não ganhasse nada para ficar ali, automaticamente ele não voltaria, e se voltasse seria esporadicamente, em alguma ocasião especial. Uma vez que a Bíblia me diz que ele era colocado todos os dias, significa que esse aqui é um negócio lucrativo. Por quê? Porque ele é levado para lá todo dia. Agora, não está no texto, mas eu sei que eu prego para uma igreja muito inteligente. Se ele é levado, só o pastor pregou um amém aqui, eu vou tentar falar de novo. Eu sei que eu prego para uma igreja muito inteligente. Sendo inteligente, vocês hão de convir comigo que se ele era levado para lá, é porque alguém o levava. Para alguém levar um coxo para a porta de um templo diariamente, indica que parte da lucratividade da esmola que esse homem recebia, era compartilhado com quem levava. Por quê? Porque não existe ninguém que seja tão bom o suficiente, que leva um homem durante tanto tempo para pedir esmola, todas as manhãs, busca ele todas as tardes, se isso não fazer parte do recebimento, do ganho dessa pessoa. Partindo desse princípio de pensamento, a conclusão que eu chego é que esse exercício feito diariamente por esse homem, ele é muito lucrativo. Esse homem está recebendo esmolas, porque ele está lá todo dia. Se alguém o está levando todo dia, significa que tem lucratividade envolvida, e ele é levado e é colocado, e ele esmola o dia todo. No final do dia a pessoa vem, pega ele e leva para casa. No outro dia de
manhã traz ele de volta. Ele é levado, fica o dia todo, no final do dia é levado para casa. Só que tem uma coisa que vai acontecer nesse dia aqui. Quando ele acorda pela manhã, ele acorda pensando, é mais um dia. Ele acorda pensando, é mais um dia da minha rotina de ser levado, colocado lá, pedir esmola para quem entra, ganhar a minha lucratividade e voltar para casa. Só que mal sabia ele que aquele não era mais um dia da vida dele. Mal sabia ele que aquele era um dia que Deus havia marcado para mudar a história da vida dele. Eu vou abrir um parênteses só para ver se tem alguém comigo para dar glória a Deus. Você acordou nessa terça-feira de carnaval pensando, é mais uma terça-feira, é mais um dia, vai ser tudo normal, vai acontecer tudo da mesma maneira que sempre acontece. Mas Deus trouxe esse pastor aqui lá do Paraná, lá do sul do Brasil, para profetizar para a tua vida. Não é mais um dia, não é um dia comum, não é mais uma terça-feira. Essa é a terça-feira que Ele marcou para falar contigo, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Se você recebe essa palavra, joga a mão lá no terceiro andar e adora com salva de palmas Jesus Cristo de Nazaré. Chegamos a algumas conclusões. Primeira delas, o negócio é lucrativo. Segunda, tem alguém que ganha para fazer esse trabalho. Agora, qual que é o problema dessa primeira fase? O problema é que a pessoa, pega isso aqui, pastor Robson, a pessoa que leva ele até a porta do templo, nunca levou ele para dentro do templo. Por que nunca levou ele para dentro do templo? Porque ele é um coxo. Dentro do Levítico, da tradição judaica, um coxo não pode adentrar para o dentro do templo, ele é impedido. Por quê? Porque ele é imperfeito, porque existem imperfeições no corpo dele, ele não pode entrar. Só que tem um X nessa questão. Qual que é a problemática dessa questão? É que essa pessoa que leva ele, não tem problema nenhum de levar, não tem problema nenhum de trazer, só que essa pessoa só dá acesso até a porta, ele não pode passar além da porta. Por quê? Porque o dia que ele entrar para dentro do templo, indica que a pessoa que estava levando ele não vai mais ganhar dinheiro com isso. Então é o tipo de amizade que só é boa enquanto está tendo benefício por intermédio dela. Qual que é o problema aqui que eu quero apresentar para vocês? É que esse tipo de gente aqui é o tipo de gente que só te leva para perto do templo, é o tipo de gente que só te traz até na porta do templo, não é o tipo de gente que traz você para dentro do templo para mudar a tua vida. Logo, eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai tirar de perto de você todo mundo que te impede de viver a plenitude do Evangelho de Cristo, todo mundo que te impede de viver a plenitude daquilo que o céu tem reservado para a tua vida. Deus vai arrancar, deixa Deus tirar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus no controle da situação. Olha só que interessante, é pessoa que aparentemente são boas, só que o dia que ele deixar de ficar na porta e entrar para dentro, ele não serve mais para essas pessoas. E quantas pessoas convivem conosco pelo benefício que nós proporcionamos a eles. O dia que a gente deixa de ajudar, nós não prestamos mais. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu e vai acontecer comigo ainda mais vezes. Você ajuda, você está ali envolvido, mas o dia que você não está mais proporcionando algo para essa pessoa, você deixou de ter valor, a tua amizade deixou de ter sentido. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que esse tempo está acabando. Deus vai te levantar e vai colocar você no lugar onde essas amizades estão te impedindo de chegar. A amizade que te bloqueia, a amizade que não te deixa ir adiante, não serve para estar do teu lado. Deus vai colocar pessoa que nem Pedro, pessoa que nem João, que não paralisa você na porta, que entra contigo, que pula contigo, que glorifica contigo, que anda contigo, que abençoa a tua vida, que abençoa a tua trajetória. Deus vai te presentear com pessoas diferentes. Agora, ele é colocado todo dia, ele é limitado por isso. Só que existe algo nesse texto que me encanta. Por quê? Analisa só o que esse tipo de gente faz. Existe aqui nesse texto, eu já vou terminar a introdução e vou entrar na mensagem. Existe aqui nesse texto algo muito intrigante. Olha só, a Bíblia diz que ele está sentado pedindo esmola. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui não tem no Google, isso aqui é conquistado na oração. Olha só, ele está sentado pedindo esmolas.
de repente, está entrando Pedro e João na direção do templo, amém? Só que olha isso aqui, a Bíblia diz que ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola, beleza? Ou seja, o que o texto nos disse? Presta atenção nisso aqui. Ele vendo, ou seja, para ver nós precisamos olhar. Ou seja, ele olhou na direção, ele viu Pedro e João que vinha vindo. Quando Pedro e João está chegando, ele abaixa a cabeça e estende a mão. Eu vou te provar no texto. Quando Pedro e João chegam perto dele, olha o que eles falam para o coxo: olha para nós. Tem alguém comigo? Ele disse: olha para nós. Se eu peço para alguém olhar para mim, significa que essa pessoa não está olhando para mim. Só que no começo, pastor Robson, ele viu Pedro e João que vinha entrando. Existe uma estratégia para pedir esmola. Olha isso aqui. Ele viu que vem vindo dois homens, ele viu. Quando os homens estão chegando, ele abaixa a cabeça, estende a mão para pedir esmola. Isso aqui é uma estratégia para quem está entrando se compadecer dele. Esse homem é um homem treinado, esse homem é um homem muito preparado para o ofício que ele faz. Não é à toa que ele é colocado ali todo dia, ele tem estratégias de convencimento para receber a esmola. Porque quando Pedro e João chegam, ele estendeu as mãos pedindo uma esmola, e o Pedro olhou para ele e falou bem assim: olha para nós. Agora, tem um negócio aqui que é extraordinário. Ele está no chão, porque ele é coxo. Ele não está de pé, ele está no chão. A prova é que eles vão levantar ele depois. Ou seja, ele está no chão e o Pedro e o João estão em pé. Uma vez que o Pedro e o João falam para ele: olha para nós, ele tem que levantar a cabeça e olhar para cima. Está caído, está coxo, está no chão, não pode entrar no templo, está pedindo esmola, está caído. Quando os homens de Deus chegam, a primeira coisa que acontece na vida desse coxo é a seguinte: está na hora de mudar o nível da tua visão. Eu vou melhorar para você dar glória. A primeira coisa que acontece aqui é: até hoje você olhou para quem tinha interesse em você ser coxo. Até hoje você olhou para alguém que só te trazia até na porta. Está na hora de mudar a tua visão. Levanta essa cabeça e olha para cima. Está na hora de mudar a tua visão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: essa conferência é para mudar a tua visão. Você olhava num nível, você vai começar a olhar em outro nível. Olha para cá, olha para nós, olha para alguém que tem algo para te oferecer, não algo para tirar de você. Olha para alguém, porque uma nova fase está chegando, a fase que eu vou te abençoar, não que você vai me devolver. A fase de Deus é mais ou menos desse jeito. Deus está olhando para você e está dizendo: você já olhou para a direita e não viu saída, olhou para a esquerda e não viu saída, olhou para trás e não viu saída, olhou para frente e não viu saída, decidiu ficar cabisbaixo olhando para baixo. Mas Ele me traz aqui nessa noite para dizer para você: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Me ajuda a pregar, vira para quem está do teu lado e fala: Deus vai mudar a tua visão. Vira para o outro lado agora e diga: Deus vai mudar a tua visão. Olha só que interessante. A primeira coisa que Deus faz na vida desse coxo, o primeiro sinal, a primeira mudança aqui, pastor Robson, pega isso aqui dá uma mensagem. A primeira coisa não é o levanta e anda. A primeira lição desse texto é: olha para nós. Você sabia que para quem você está olhando está determinando a maneira como você está conduzindo a tua vida? Para quem você está olhando? Quem é o teu espelho? Quem é o teu exemplo? Quem é a pessoa que você admira? É impossível você crescer admirando fracassados.
É impossível você avançar se o seu ponto de referência for homens pecadores falidos. Olha para Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele precisa ser a nossa fonte de inspiração. Aí aqui agora vai acontecer um negócio extraordinário, porque a Bíblia diz que Ele falou, olha para nós. Ele olhou, já mudou a visão. Aí de repente ele olhou, a Bíblia diz assim, e ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Só que daí o Pedro, peraí, primeiro, o que é que ele está pedindo para eles? Todo mundo, beleza, ele está pedindo uma esmola. Todo mundo aqui sabe o que é uma esmola, amém? O Pedro olha para ele e fala bem assim, eu não tenho nem prata e nem ouro. Parece que está incoerente esse texto, porque se tem uma coisa que prata e ouro não é esmola. Ele está pedindo uma coisa e o Pedro está respondendo outra coisa. Será que a Bíblia está errada? Será que existe uma confusão aqui nesse texto? Por quê? Porque ele pede uma esmola. Ouro e prata, que é a resposta de Pedro, nunca foi e nem nunca será esmola. Você já parou para analisar? Se você parar no semáforo e vir alguém bater na porta do seu carro e falar bem assim, ei, me dá uma pepita de ouro, me dá um colar de prata, isso não é esmola. As pessoas não pedem ouro e prata. Isso aqui me faz uma pergunta. Se ele está pedindo uma esmola, por que é que Pedro responde que não tem nem ouro e nem prata? Durante muito tempo isso aqui ficava na minha mente, porque assim, eu como pregador, eu sempre procuro na entrelinha o que é que Deus está querendo me falar com esse texto. E aí eu ficava me perguntando por que ele respondeu uma coisa, se perguntaram para ele outra. Certa feita, eu comecei a estudar sobre a vida de Pedro, e o Espírito Santo me deu uma linda revelação, e eu vou compartilhar agora com vocês. E é a partir daqui, que eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que eu inicio a pregação dessa mensagem dessa noite. Para que isso seja possível, eu preciso convidar vocês a viajarem comigo no tempo. Nós precisamos voltar 3 anos e meio antes de Atos capítulo de número 3. Jesus, ele nasceu em Belém, passou um tempo no Egito, depois foi para Nazaré. Ele vai passar a sua infância, adolescência, juventude, e vai atingir os 30 anos de idade morando em Nazaré. Só que o que vai acontecer? Assim que Jesus começa o tempo do seu ministério terreno, que vai durar 3 anos e meio, ele, por um propósito divino e por uma estratégia de evangelização, ele vai sair de Nazaré e ele vai mudar para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade portuária, está às margens do Mar da Galileia. Em Cafarnaum, nessa época, habitava de 10 a 15 mil pessoas. Mas Cafarnaum é a cidade mais importante de todas as cidades, das 10, que estão no entorno ou em volta do Mar da Galileia. Por quê, pastor? Eu vou te contar. Porque é em Cafarnaum que se comercializa todo o peixe que é pescado no Mar da Galileia. Nesse tempo aqui, de Pedro, de Jesus, existia pelo menos 4.000 barcos de pesca no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele não é pequeno, ele é grande. Existem algumas áreas, por exemplo, que de uma margem à outra, ela chega a dar 22 quilômetros de largura. Então estou falando de algo muito grande. Então tem muito pescador. Jesus, muito sábio que era, vai para Cafarnaum. Por quê? Porque ali é um ponto estratégico para ele sair pregar. Atravessa para um lado Betsaida, atravessa para o outro Gadara, enfim, ele vai ter uma acessibilidade muito extraordinária. Jesus muda de Cafarnaum, ele muda de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, Jesus estabelece residência, ele está morando aqui agora. Só que a Bíblia nos conta sobre um episódio muito marcante, que é uma manhã quando ele acorda, com a missão de
chamar para si os seus primeiros discípulos. Jesus sai da casa dele, tenta vir comigo no texto. Jesus está em casa, ele sai da casa dele e agora ele vai procurar os seus primeiros discípulos. Ele vai em direção ao mar da Galileia. Quando Jesus está indo, a Bíblia diz que uma grande multidão começa a vir até ele. Homens, mulheres começam a seguir pelos milagres que ele fazia. Quando de repente Jesus chega na margem do mar da Galileia, tem uma multidão de homens e mulheres que estão acompanhando ele. Só que de repente ele bate o olho e tem dois homens, o nome de um é Pedro e o nome do outro é André. Pedro e André são dois irmãos, são dois pescadores, e eles tinham pescado a noite toda e não tinha pegado nada. De manhã eles estão na margem lavando as redes, como alguém que está dizendo: ainda que a noite foi frustrante, eu vou me preparar porque amanhã eu vou tentar de novo, porque eu não desisto, porque não é porque hoje uma porta fechou que amanhã ela não vai se abrir. Quando eles lavam as redes, em outras palavras, eles estão nos dizendo: eu estou me preparando porque eu não paro, porque eu não desisto, porque eu insisto. Jesus, quando ele chega, ele olha os dois e ele vê que eles estão frustrados, eles vê que eles não pescaram nada. E lá vai uma palavra profética para a tua vida. Às vezes nós precisamos entender que é uma noite frustrante de pesca que você não pegou nada, que vai proporcionar no outro dia de manhã um encontro que vai mudar a tua vida. Está guardando glória para depois, né? Mas vamos tentar, vamos continuar. Jesus olha para aqueles dois, olha para a multidão, e olha aqui, como é que é teu nome? Eliezer. Pega isso aqui, Eliezer, só entre nós dois aqui, eles não vão entender não, só nós dois que vai entender. Ele pega, olha para a multidão e olha para os dois. Ele falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou usar aqueles dois para falar com a multidão, eu vou usar a frustração deles para falar com a multidão. Olha isso aqui, Eliezer. Aí ele chega nos dois e fala bem assim: ei, vocês emprestam o barco de vocês para mim? Olha a estratégia. Empresta o barco de vocês para mim? Gente, cá para nós, aqui tem um Pedro sanguíneo, todo nervosinho, que trabalhou a madrugada inteira, não pegou um lambari, nada, e está trabalhando de manhã. Agora imagina Jesus falando para o sanguíneo: empresta teu barco para mim. A Bíblia não fala, mas ele deve ter bufado, ele deve ter pensado: quem que esse rapaz está pensando que ele é? Não está vendo que eu estou trabalhando? Mas eu não sei como. Porque Deus, ele amolece o coração até do Pedro, quanto mais o seu. Ele falou bem assim, ó: beleza, vamos lá. Parece que eu estou vendo eles pegando as redes que eles tinham acabado de limpar, jogando dentro do barco, entrando dentro do barco, Jesus entrando dentro do barco. Aí Jesus, primeiro ele fala: posso usar o barco? Eles falam: sim, pode. No momento que eles autorizam, porque o intruso é o capeta, Jesus não é intruso, ele só entra no teu coração, ele só fala contigo, ele só age nesse culto se você permitir. Se você ficar brabão do jeito que você está, ele não vai agir não. Então coloca um sorriso nesse rosto, levanta essa mão, dá um glória a Deus aí para ajudar o pregador. Aí de repente ele olha e fala bem assim: já que eu entrei, agora que chegou a hora de eu começar a mandar, vem para o raso comigo. Olha a estratégia. Jesus está no raso. Eliezer, pega isso aqui. Jesus está no raso, a multidão está ali, e o Pedro e o André estão dentro do barco. Aí Jesus vai usar essa estratégia. De dentro do barco, ele vai começar a pregar para a multidão. Aí Jesus está pregando e falando, e falando, e falando, e falando. Parece que eu estou vendo, Jesus está com um olho na multidão e o outro no Pedro, um olho no peixe e o outro no gato. Ele está ali observando o que está acontecendo. E olha só que interessante, muitas vezes na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus, terminando um sermão, terminando alguma coisa, despediu a multidão, cada um foi para sua casa e depois Jesus continuou. Mas aqui nesse texto, a Bíblia não diz que Jesus terminou o sermão. Eu acho que a aflição, pastor, do coração de Pedro estava tão grande, que Jesus estava disposto a encerrar tudo para fazer o que tinha que ser feito. Observe isso aqui vai como um toque aí para quem está começando. No raso, Jesus ensina. No profundo, ele faz milagre. Então não queira viver o sobrenatural de Deus antes de aprender no raso. Tá bom?
Porque tem gente, aqui não, com certeza, mas lá no Paraná, chegou ontem, pegou o bonde andando, quer sentar na janela, quer falar como tem que fazer, como tem que dirigir, como tem que pregar, como que isso, como que aquilo. Segura aí a tua onda, espera só um pouquinho, aprende no raso, que depois no fundo você vai ver o milagre, o sobrenatural de Deus acontecer. Parece que Jesus termina o culto antes da hora. Aí Jesus olha para o Pedro e fala bem assim: ei, pega esse barco, pega esse remo e vamos para o fundo, porque eu não estou aguentando tua aflição. Vamos para o fundo, Pedro. Lá vai o Pedrão remando, e até aqui está tudo bem. O que será que ele vai inventar no fundo? Só que quando eles chegam lá no fundo, Jesus olha para ele e fala bem assim: ei, cadê a rede? Ele falou: está aqui a rede, pega a rede. Aí ele falou bem assim: ué, pegar a rede para quê? Aí Jesus olhou para ele e falou: pega a rede e joga do lado direito do barco. Aí o sanguíneo manifestou. Porque quando você lê o texto, não dá a impressão, mas quando eu te faço entender, você compreende melhor. Imagine ele respirando fundo. Olha o Pedrão manifestando: eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Eu estou no texto, ponto e vírgula. Na gramática da língua portuguesa e no inglês, o ponto e a vírgula significa um tempo para você raciocinar e depois continuar a sentença. Olha só o Pedro, ele disse assim, ó: nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, ponto e vírgula. Parou, pensou. Eu acho que ele deve ter lembrado do sermão que Jesus tinha pregado, porque dele fala bem assim, ó: mas sob a tua palavra. Que palavra é essa? Jesus só falou vamos jogar, Jesus não falou que ia pescar, Jesus só falou joga a rede. Jogar a rede, ele já tinha jogado a madrugada inteira, não tinha pegado nada. Eu vi uma mão levantada lá atrás, eu vou continuar. Ei, agora quando ele fala sobre a tua palavra, indica que ele tinha acabado de escutar uma palavra no culto, que mudou a história da pescaria dele naquela tarde, ou manhã, não sei, mas uma palavra foi capaz de mudar. Então vai lá, já que umas mãos se levantou, eu vou liberar uma palavra profética. Eu profetizo que depois dessa palavra, desse culto aqui, você vai colher milagre ainda no mês de fevereiro. Você vai ver o sobrenatural de Deus ainda antes desse mês terminar. Quem recebe, levanta a mão e adora a Deus, aleluia. Aí agora pega isso aqui, ó. Joga na direita, beleza. Fluf, jogou. Quando ele joga na direita, sabe o homem que tinha tentado pescar a noite toda, não tinha pegado nada? Agora pega isso aqui, você não der glória porque você é ruim. Olha só, travou. Não, melhor, você não der glória porque você é invejoso, porque ele vai pescar bastante. Olha aqui, ó. Pá, travou. Pesou. Eu vou forçar até você dar glória. Ué, eu não estou entendendo. Imagina o pensamento do Pedro. É o mesmo barco, é a mesma rede, é o mesmo mar, que eu joguei a noite inteira e não peguei nada. Agora, sabe qual que é a diferença? O barco pode ser o mesmo, o mar pode ser o mesmo. Eu vi uma mão levantada, olha a outra lá atrás. A rede pode ser a mesma, a diferença é que a madrugada inteira não estava debaixo de uma palavra. Agora uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Depois desse culto você vai tentar a mesma coisa e o banco vai dizer: aprovamos a tua casa própria, aprovamos o teu carro, aprovamos a mudança de vida. Por quê? Porque antes não tinha uma palavra, agora tem. Eu venho para trazer uma palavra para a tua vida. Pode tentar de novo que agora vai dar certo. Puxou, pesou. Ué, o que está acontecendo? Não era para estar pescando, mas tem uma palavra liberada. Então lá vai. Começaram a jogar peixe para dentro do barco, peixe para dentro do barco, peixe para dentro do barco. O barco deles encheu. Eu estou no texto. Encheu a ponto de quase afundar e tinha peixe na rede ainda. De repente, chamaram os amigos dele, André e João, outros dois pescadores que também eram irmãos, que estavam próximos. Ei, vem aqui ajudar. De repente, encosta o barco. Começaram a jogar peixe da rede para dentro do barco do André, para dentro do barco do João. E está enchendo, e está enchendo, e está enchendo. A Bíblia diz, e não eu, que quando eles acabaram de tirar todo o peixe da água,
os 2 barcos estavam tão cheios que eles quase estavam afundando de tanto peixe que tinha dentro do barco. Você não dá glória porque você está com inveja, né? Eu profetizo que vai ter muito peixe na tua rede, muito peixe no teu barco. Sabe o que é muito interessante? Eu vou profetizar isso aqui sobre a tua vida agora. O milagre foi para Pedro e André, mas foi tanta bênção que sobrou para Tiago e João. Eu profetizo que depois dessa conferência vai ter tanta bênção de Deus para a tua vida, que vai respingar na vida do teu marido, vai respingar na vida do teu vizinho, vai respingar na vida dos teus pais, de quem anda contigo, de quem serve contigo, vai respingar milagre na vida de quem anda com você. Aleluia! Aí olha só que interessante. Olha só que interessante. Os barcos estão cheios. E aqui eu chego onde eu queria. Vai os 2, Eliezer, vai os 2 para a praia. Os 2 barcos. Aí eu fui estudar sobre a comercialização do peixe. E foi aqui que surgiu a revelação dessa mensagem. Quando uma pessoa pescava muito, ou ele tinha um estoque de peixe muito grande, e ele chegava no comércio de peixe, para ele receber em denário, que era o dinheiro da época, era muita quantidade. Logo, quando se pescavam grandes quantidades de peixe, prepara o glória aí, se você entender, você vai dar glória. Eu chegava para entregar o peixe, eu não recebia em denário, eu recebia em prata ou em ouro. Entendeu não, né? Fica tranquilo, eu vou te explicar. Ele recebia em prata ou em ouro, porque era muito. Agora vamos voltar lá para o milagre. Lá no milagre parece que eu estou vendo essa seguinte cena. Um coxo com a mão estendida, esperando uma... Só o pastor Severino que está na mensagem. Esperando uma esmola. Parece que eu estou vendo o Pedrão, a hora que olha para ele, batendo a mão no bolso. Jesus, eu não tenho nada. Se me virar de ponta cabeça, não cai um denário do meu bolso. Eu estou duro, eu estou liso. Aí ele olha para ele e lembra da chamada. Em outras palavras, ele fala bem assim: eu podia ter ouro, eu podia ter prata, mas o ouro e a prata eu larguei lá na praia quando ele me chamou. Agora você vai entender e vai dar glória. Eu não tenho hoje nem ouro e nem prata, mas eu tenho uma coisa que o ouro e a prata não compra. Eu tenho uma coisa que o ouro e a prata não tem poder de adquirir, porque é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. Eu estou vendo uma meia dúzia de mão levantada. Pelo jeito tem mais alguém aqui que carrega o que Pedro e João carregava. Não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha algo extraordinário. E a pergunta que eu te faço: se você tem o que Pedro tinha, está na hora de começar a viver o que Pedro viveu. Se você tem o que João tinha, está na hora de começar a viver o que João vivia. Aí pega isso aqui, olha só. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu abro um parênteses aqui. Se a mídia quiser registrar isso aqui, é muito interessante. Eu abro um parênteses aqui exatamente nesse lugar. Por quê? Porque ele diz: eu não tenho nem ouro e nem prata. Hoje eu sou pastor de igreja. Nem todo mundo me conhece, mas antes de ser pastor, eu tinha uma formação, eu era paisagista, eu projetava jardins. Eu era alguém que idealizava, desenhava e executava grandes jardins em grandes mansões. Eu ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Um dia Deus falou para mim bem assim: Rafael, eu não quero mais o seu dinheiro. Eu não quero só a sua fidelidade a mim, eu quero você no meu altar. Deus falou: vem, eu quero você, eu quero usar você. Eu quero usar você para curar, eu quero usar você para libertar vidas, eu quero usar você para salvar vidas. Deus falou: eu não negocio contigo, eu quero você por completo. E eu nunca vou me esquecer, há 11 anos atrás eu tomei uma decisão.
Eu falei, eu abro mão de toda a projeção financeira que eu tenho, eu abro mão de todo o futuro que eu tenho na minha profissão, e eu entrego a minha vida totalmente nas mãos de Jesus. Pastor, o começo foi fácil? Não, o começo não foi fácil, mas à medida que eu fui vendo o cuidado de Deus na minha vida, à medida que eu fui vendo os milagres acompanhando as minhas pregações, eu comecei a entender que existem coisas que o ouro e a prata não compram. Logo eu entendi o que foi que Pedro disse, que o ouro e a prata ele não tinha, mas ele tinha algo de especial. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho aqui agora, que aconteceu comigo exatamente 1 ano atrás. Eu saía da cidade de Toledo para ir para a cidade de Cascavel, cerca de 40 a 50 quilômetros de distância. No meio do caminho meu celular começou a tocar, eu olho, era uma videochamada. Uma mãe chamada Bruna estava totalmente desesperada, porque o filho dela começou a passar mal, e no processo de sair de casa, entrar na ambulância e ir até o hospital, aquele menino foi piorando. Quando eles chegaram lá no hospital, deitaram ele na maca, ele parou os batimentos cardíacos e veio a óbito. Naquele exato momento a mãe olhou não sabendo o que fazer. Ela falou, já sei, eu vou ligar para o meu pastor. Ele pode não ter ouro, não ter prata, não ter dinheiro, não ter remédio para esse momento, mas eu sei que ele carrega alguma coisa de especial. Eu compartilho com você na videochamada naquele momento. Ela em desespero falou, pastor, o meu filho está morto, não tem mais o que fazer. Eu senti que o Espírito Santo de Deus invadiu o meu carro, e no carro mesmo pela videochamada, eu falei, coloca a mão no peito do Ravi. Ela pegou e colocou a mão no peito daquele menino, e ela começou a orar por ele, e eu do outro lado falei, Deus, eu sei que eu posso te pedir isso, porque tu tem todo o poder. Eu quero orar a Deus pedindo, traz o Ravi de volta à vida, fecha a porta da sepultura e faz um milagre na vida dele. Quando eu termino a oração, Ravi começou a tossir. Os médicos até hoje não entendem, mas o menino voltou à vida. Jesus ainda cura, Jesus ainda ressuscita, Jesus ainda faz milagres. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Toma posse da tua vitória hoje, toma posse do teu milagre hoje, toma posse dessa porta que se abre hoje. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a presença dele aqui. Se coloca em pé nesse momento. Urabadacassouri alamanderai. O Deus que ressuscita está no nosso meio, o Deus que faz milagres está aqui. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente, Ele não mudou. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Ele está presente hoje no século 21, no ano de 2025, Ele ressuscitou o Ravi lá na cidade de Toledo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, é no nome dele que os milagres vão acontecer. Eu preguei toda essa mensagem para te dizer isso. Eu não tenho nem ouro e nem prata. Se você me pedir hoje, pastor, você tem um dinheiro para me arrumar? Talvez eu não tenha, mas eu carrego uma coisa que o ouro e a prata não tem poder para comprar. Isso eu compartilho com você nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas assim como Pedro foi usado por Jesus, eu quero ser usado por Jesus sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, talvez ela é financeira, talvez ela é familiar, talvez é o seu casamento que está se acabando, talvez você está aqui sozinho, sem a sua esposa, ou sem o marido, eu não sei. Talvez é alguém que está lá no hospital enfermo, você vai sair do seu lugar agora, no teu nome, pelo seu propósito, ou por alguém nessa noite, e com a permissão do pastor você vai vir até o altar, e você vai trazer isso ao altar do Senhor, e um milagre vai acontecer na tua vida. Você que entendeu essa palavra e precisa de uma coisa que o dinheiro não tem poder para comprar. Estou falando de milagre. Milagre é aquilo que você faz as contas e você chega à conclusão que você não vai conseguir resolver. Isso é milagre. Milagre é aquilo que não cabe no teu orçamento. Milagre é aquilo que não cabe na compreensão humana. Se Deus falou contigo nessa noite, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor receber essa oração. Eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, eu posso não ter real, eu posso não ter dólar, mas nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que o dinheiro não tem poder para comprar. Porque naquele dia, aquele coxo,
ele recebeu o milagre, ele se colocou de pé, ele saltou, ele entrou para dentro do templo pulando, saltando e louvando a Deus. O que ele estava impossibilitado de fazer agora, ele pode, pelo poder liberado na palavra. O Deus ainda é o mesmo, ele não mudou. O Espírito Santo de Deus me diz que tem gente no banco que precisa vir ainda, tem gente no banco que ainda precisa vir ao altar. Eu vou esperar você mais alguns segundos e depois eu vou estar orando pela vida daqueles que estiverem aqui na frente. Mas você precisa de um milagre, e você precisa dar um passo de fé nessa noite. Ah, pastor, eu não preciso ir no altar, é no banco mesmo, é? Fala isso para a mulher do fluxo de sangue que rompeu a multidão e foi para tocar na hora da veste de Jesus. Existem situações que nós precisamos dar um passo de fé. Entenda que remover a pedra é com você, sai para fora é com Jesus. Lembra do episódio de Lázaro? Nessa noite você precisa remover essa pedra. Ah, mas o que vão pensar de mim não importa. O importante é você sair daqui de posse do teu milagre nessa noite. Eu sinto a presença de Jesus Cristo aqui.